9h06 nessa manhã de quarta-feira, dia 28 de setembro. E como havíamos anunciado anteriormente, nós temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio jornalistas Álvaro Pereira, Priscila Pimentel, e temos o prazer de receber hoje também, extraordinariamente, o doutor Edon José Rodarte Filho, ele que é o promotor de justiça da comarca de Coromandel. Sejam muito bem-vindos. Álvaro, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Bom dia, Priscila. Bom dia, doutor Edon José Rodarte Filho, né? Promotor de justiça aqui da comarca de Coromandel. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Gerais FM, nesse momento aí em que estamos nos preparando, né? Estamos aí vivendo já a contagem regressiva para as eleições de domingo, né? Dia 2 de outubro, né? São eleições muito importantes, não é, promotor? Eleições gerais, eleições para presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal, deputado estadual, enfim, eleições que vão promover uma grande renovação na nossa representação política, seja no executivo ou no legislativo, não é? Então a gente queria muito saber do senhor, antes de mais nada, né, qual é o papel do promotor no processo eleitoral? Qual é o papel do Ministério Público que o senhor representa num dia tão importante como o das eleições? Perfeito. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui na Gerais FM. Antes de ser promotor de Coromandel, era promotor em Vazante, e eu me lembro de muitas vezes estar ouvindo a Gerais FM, sabendo que era de Coromandel, então estar aqui é um prazer especial, além, claro, de ser uma grande oportunidade de prestação de contas e de transparência da atuação ministerial para todos da comarca e para todos que ouvem, que nos escutam da difusão das Gerais FM. Vejam, o Ministério Público Estadual é um órgão afeto, é um órgão que tem como principal objetivo a fiscalização da aplicação da lei. Especificamente do ponto de vista eleitoral, os promotores das comarcas exercem funções por delegação do Ministério Público Eleitoral, que é um órgão não estadual e sim federal. Então, quando o promotor eleitoral atua, ele atua no exercício de uma função federal e para garantir a lisura e para garantir também o regime democrático que a Constituição Federal incumbe a defesa ao Ministério Público. Isso é algo muito interessante de ser pontuado, é uma incumbência constitucional. Sendo constitucional, então, a todos os promotores, a todos os procuradores da República, a todos os membros do Ministério Público, incumbe, então, garantir a aplicação da lei, a execução da lei, para que o processo democrático seja legítimo e os seus representantes tenham, portanto, legitimidade democrática. E nessa missão, nessa conformação funcional, nós estamos na ativa por todo esse período, especialmente no período eleitoral, mas as funções eleitorais são desenvolvidas também em todos os dias dos anos, inclusive fora das eleições. Evidentemente que ano eleitoral é sempre ano de maior atenção, maior preocupação do Ministério Público em questões eleitorais. O promotor, ou seja, o Ministério Público, ele atua preventivamente também ou apenas em função de fatos determinados da campanha? Eu posso até responder de uma maneira mais geral que não se refira apenas ao processo eleitoral. O Ministério Público sempre preza por evitar ameaças de lesão. É muito melhor nós atuarmos preventivamente, inibindo lesões, do que efetivamente nós procurarmos reparar da melhor forma possível lesões. Por isso, em qualquer âmbito que o Ministério Público atua, sempre a prevenção, sempre uma tutela que seja mais inibitória do que reparatória vai ser interessante. Por isso que nós temos sempre olhos para o antes, para o antecedente. A grande missão do Ministério Público é garantir que não haja nenhuma violação à lei, não haja nenhuma violação ao processo democrático e para que haja, então, essa manutenção da legitimidade. Se houver, claro, uma lesão, o Ministério Público vai atuar para repará-la, mas é sempre melhor atuarmos de antemão, atuarmos na fiscalização. E atuar também no sentido de preservar os direitos do cidadão em todas as circunstâncias, né? No regime democrático. O cidadão é a essência da República Federativa do Brasil. Então, em qualquer procedimento, em qualquer atuação do Ministério Público, de qualquer órgão público, sempre o cidadão é a primeira pessoa a ser tutelado. Nós não estamos enfocando em um primeiro plano o candidato, o partido ou qualquer instituição. A atuação é sempre voltada a garantir o exercício do sufrágio, o exercício do voto que é detido pelo cidadão. Promotor, o que pode e o que não pode ser feito nesses dias que antecedem
às eleições no domingo, que é essa reta final da campanha eleitoral. Gostaria que o senhor explicasse isso de uma forma muito didática aqui para os nossos ouvintes. Nós temos uma infinidade, evidentemente, de condutas que são permitidas e são proibidas, umas mais relevantes do ponto de vista do que nos interessa no dia a dia e outras que são mais protocolares, mais formais. O que nós sempre temos é aquela questão relacionada à prisão. É permitido ser preso ou não? Eu diria sempre, eu digo sempre que na dúvida não procure ser preso. Ainda que você ainda que você tenha uma tutela que permita que em alguns dias... Que ninguém se anime com que ninguém se anime, exatamente. Liberalidade, que não sirva de estímulo a nenhuma conduta aí que nós não teríamos fora de um período de proteção contra a prisão. Mas o fato é que na dúvida não ultrapassa, exatamente. Agora, o fato é que desde ontem prisões só podem ocorrer em flagrante, não é mesmo? Nós temos dois tipos de flagrante, né? O flagrante por crime afiançável e o flagrante por crime inafiançável. Crimes inafiançáveis ainda são tutelados, então quem praticar crimes inafiançáveis, nós temos uma infinidade também de categorias, vai ser preso, o cidadão vai ser preso. Por crimes afiançáveis não, mas seguindo a lógica nossa, na dúvida não ultrapassa, na dúvida todo crime é inafiançável para fins de não ser preso e não praticar nada que venha se arrepender depois. Até porque, vejam, não ser preso não significa que não vai ter um processo. Não ser preso, e a nossa legislação até ela tem uma maior brandura em relação ao que mantém não preso, são poucas categorias de crime permitem a prisão, então qualquer ato que venha a ser praticado vai ser responsabilizado, e a prisão é uma decorrência que se não pega na ida, pega na volta. E no dia 2 de outubro, o que não pode ser feito? Nós podemos conversar sobre sábado e domingo. Sábado é uma data base para algo muito importante, que é a propaganda eleitoral. Nós temos a expressão da propaganda. É o último dia da propaganda eleitoral. Exatamente. Agora, antes disso, se encerra também o período para comícios, essas coisas. A campanha em si, ali termina quinta ou sexta-feira, não? Com certeza. E o mais importante disso é a gente evitar o que a gente tem como um crime eleitoral, que é o crime de boca de urna. O crime de boca de urna, e eu foco ele aqui porque realmente é o que de mais importante nós temos em relação à expressão da pessoa do cabo eleitoral, da comitiva, em relação à publicidade, à propaganda do seu candidato. Aonde eu quero chegar com isso? Nós temos um processo eleitoral que tem por objetivo primário garantir o livre exercício do voto. Se o candidato até o sábado, ele não conseguiu passar as bandeiras dele, não conseguiu convencer o eleitor, a legislação eleitoral compreende que não é no domingo, por meio de boca de urna, por meio de corrupção eleitoral, que você vai conseguir captar o sufrágio do cidadão. Sem dúvida. Domingo, então, é o dia em que, mais do que nunca, o cidadão é o protagonista. E, como protagonista, ele não pode ter nada que venha a cooptar a atenção dele, cooptar o exercício livre do voto dele, que não o que ele viu até lá. Nesse ponto específico, até peço licença para abordar isso já, nós temos uma situação também que infelizmente é corriqueira e que nós temos essa atuação preventiva, mas nem sempre efetiva, até porque as forças públicas não estão onipresentes em todos os lugares. Por isso que nós contamos inclusive com o fornecimento de informações para os cidadãos, para que nós tenhamos para que nossos olhos se expandam além de onde estamos fisicamente. O derramamento de santinho, que é uma prática que tem por objetivo fazer um tapete na rua para que a pessoa, pelo menos eu acho que esse é o objetivo de quem faz o derramamento, para que a pessoa que esteja andando bata o olho em um candidato e simplesmente escolha ele por esse motivo. Uma propaganda ali subliminar, né, na reta final. Subliminar que não poderia ser mais expressiva, não poderia ser mais clara. Essa prática, ela pode ser interpretada como boca de urna. Então o indivíduo que esteja, inclusive na noite do sábado, não do domingo, na noite do sábado, com um bolinho de santinho no bolso, que faça o derramamento próximo de zonas eleitorais, ele pode ser autuado criminalmente pelo crime de boca de urna. Isso já caracteriza a lei eleitoral. Nós temos, nessa situação específica, uma antecipação da tutela do direito eleitoral no aspecto penal, de modo que nós temos isso como uma conduta vedada. Então, não apenas estar no dia dos fatos distribuindo santinho, não apenas estar no dia dos fatos fazendo propaganda de um candidato que por qualquer motivo você queira fazer essa propaganda, não apenas isso configura a boca de urna, mas também o derramamento de santinho, inclusive na noite do sábado. Agora, desculpa. Pois não. Agora, de que forma o cidadão pode denunciar alguma irregularidade nesse processo?
Nós temos alguns órgãos, alguns canais de comunicação. O Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral tem quatro básicos canais de comunicação. O primeiro é o direto, e a promotoria. Não é que eu venho aqui abrir as portas da promotoria porque elas nunca estiveram fechadas. Então eu venho ressaltar que as portas estão abertas, e para qualquer pessoa. Não precisa ter advogado, não precisa nenhuma formalidade para chegar até a promotoria e para ter contato com todos da Promotoria de Justiça. Esse é um canal direto de comunicação. Além disso, nós temos o portal do Ministério Público, facilmente acessável e muito intuitivo. Nós temos o canal da nossa ouvidoria, que recebe reclamações de todos os cidadãos e de uma maneira muito mais simplificada também. E nós temos telefones de contato, tanto da Promotoria de Coromandel quanto de centrais que recebem, tratam a informação e nos repassam. Além do Ministério Público, que não é o único órgão, única instituição de fiscalização, nós temos canais de comunicação com a Justiça Eleitoral pelos mesmos meios e ainda as polícias militar e civil nas ruas. A Polícia Militar e a Polícia Civil está nas ruas justamente para receber essa comunicação, receber essa denúncia e ter a pronta atuação. Doutor Edon, nós temos aí uma informação também, né, que Minas Gerais esse ano não terá proibição aí da venda e consumo de bebidas alcoólicas nas eleições. Isso foge, via de regra, das eleições anteriores, né? Veja, desde quando eu era criança, eu lembro que eu ia votar com o meu pai e eu tinha muita curiosidade sobre o que poderia e não poderia. E realmente essa questão da bebida sempre foi algo que gerou discussão. Dia anterior, sexta-feira, quinta-feira, enfim, pré-eleição, a gente sempre ouve falar disso. E parece que é quase um estímulo para se beber, né? Parece que todos têm a necessidade, além do normal, além do final de semana normal, de beber, só porque não pode, ou em tese não pode. E aí tem uma boa justificativa, né? Tá comemorando um dia importante que, de alguma forma, consagra a democracia no país. Uma democracia tão não jovem deixa de ser quanto a motivo nossa. De comemoração também. Motivos não faltam, né? Uma democracia tão jovem quanto a nossa a gente não pode esquecer dessas datas para comemorar, né? E tão jovem e às vezes tão atacada aí a ponto de gerar alguns questionamentos que, enfim, são realmente preocupantes. Realmente, Minas Gerais não tem proibição de consumir bebidas alcoólicas, mas a experiência prática nos mostra que se é que existe contratempo, se é que existe situações indesejáveis, nem sempre é por conta do consumo e da venda de bebidas alcoólicas, até porque nós sabemos que em cada lar, em cada residência coromandelense, a Badia dos Dourados também, que faz parte da comarca, nós temos bebidas alcoólicas. Então quem quiser beber, não é uma proibição de uma venda que vai impedir. Então vai do bom senso do cidadão, vai do bom senso do comerciante, vai também do bom senso de quem fiscaliza, de quem está na rua. O Ministério Público estará na rua, eu estarei pessoalmente na rua, a Justiça Eleitoral também estará na rua, a Polícia Militar, Civil, haverá regime de plantão. Então vai do bom senso de todos. Eu acho que dentro de uma sociedade que se pretende a ser civilizada, a ter uma organização como nós, com certeza pretendemos, não é exatamente a proibição, e sim o bom senso que vai ser o grande diferencial em relação à ordem do dia das eleições. Doutor Edon, o senhor falou muito claramente do que não pode ser feito no dia da eleição, é o caso, por exemplo, da distribuição de santinhos, mas existem outras formas também de você estender a campanha eleitoral até o dia, que é, por exemplo, você usar uma camiseta do candidato. O cabo eleitoral pode ir votar usando a camiseta do candidato. De alguma forma, é uma situação meio parecida com a do santinho ali, né? Jogado junto ali da sessão eleitoral. A camiseta é permitida? Veja, em toda a comunicação do Ministério Público nós temos por objetivo garantir a maior clareza no que é dito. Sem tirar isso de mente, nós temos a seguinte ideia. Nós temos um instituto no direito eleitoral que chama comportamento inautêntico. Eu não quero deixar complexa a minha frase, o que eu venho dizer, mas significa basicamente que o que for comportamento natural é tolerado. Comportamentos anormais, inautênticos, eles podem receber uma atuação de qualquer força que esteja lá para fiscalizar a lisura e o que pode e o que não pode, traduzindo. O que significa isso? Eu posso manifestar a minha predileção, a minha preferência política por meio de camisetas, por meio de sinais indicativos, sinais que remetam a um candidato específico. Isso não é proibido. O que é proibido é o comportamento inautêntico. O que seria isso? Se eu quiser expressar a minha preferência política por qualquer meio, eu posso ir votar
e voltar para minha casa com essa expressão. Com uma bandeira pendurada, ou com, enfim, um broche, uma camiseta, uma calça, seja lá o que for. Agora, eu não posso me posicionar de modo que eu seja uma propaganda ambulante. Eu não posso estar na frente, deliberadamente, decididamente, na frente de uma zona de votação, na frente de uma escola, com a minha preferência política ostensiva de modo... Durante todo o dia, por exemplo? Durante toda a eleição, durante todo o ato em si de eleição. Eu não posso estar buscando me fazer ou fazer o meu candidato presente para quem está lá votando. Fazendo abordagens. Ou seja, depende abordagens. Depende da atitude do cidadão. Né? A manifestação silenciosa e normal, ela é permitida. Evidentemente que essa proibição se reflete em outros comportamentos, como é o caso de pessoas se reunirem devidamente uniformizadas, devidamente trajadas, de modo a formar uma comitiva. Militância. Nós podemos ter a situação em que 5 ou 6 pessoas se aglomeram na frente de uma zona de votação, com sinais indicativos, e isso evidentemente vai caracterizar uma presença, uma publicidade, uma propaganda mais evidente do que se pudesse estar com uma bandeira estendida, porque aquilo é uma manifestação viva, são pessoas, e pessoas despertam empatia. Quando nós temos essa situação, então nós temos essa propaganda extemporânea, portanto ilegal. Álvaro, nós voltamos agora com essa segunda parte, trazendo mais alguns pontos fundamentais aí, principalmente Sim. algumas dúvidas com relação ao dia efetivo então das eleições. Exatamente, né? Dentro daquela ideia do que pode e o que não pode ser feito no dia da eleição, tem uma questão polêmica aí que precisa ser colocada, que é referente a armas, né? O uso de armas no dia das eleições. O que a lei estabelece com relação a isso, já que algumas pessoas têm porte de arma? Nós temos até situações que são, às vezes, um pouco curiosas, né? São 2 pontos que não deveriam se confundir sequer a ponto de existir uma norma proibitiva para tanto. Quem vai votar, não vota. A gente não costuma votar com a arma, né? A gente costuma apertar ali a cédula com o dedo. Então... Que não o gatilho, né? Que não o gatilho. Então a arma de fogo não deveria ser compatível com esses momentos, enfim, com essas atividades. Mas, de fato, nós tivemos normas proibitivas. Nós temos uma zona de segurança eleitoral de 100 metros do local de votação. 100 metros do local de votação não pode entrar arma de fogo, a não ser por agentes de segurança pública. O porte tem que ser legal de arma de fogo. Eu tenho, por exemplo, porte de arma de fogo, mas se eu quiser andar viajar em uma aeronave com a minha arma de fogo, por mais que eu tenha porte, isso é proibido. Então meu porte se torna ilegal e eu estou cometendo um crime. Quem transgredir a lei e entrar nesse perímetro, entrar no local de votação, votar com arma de fogo, independentemente de ter porte ou não, ressalvado se vocês estiverem em atividade de segurança pública, estará cometendo o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no Estatuto do Desarmamento, ou seja, tal qual se não tivesse. Para o porte de arma também. Com né? certeza, e os limites são bem claros. E há também aqueles casos em que, às vezes, o cidadão tem autorização para ter a arma em casa, mas não para portar a arma ou transportar a arma, né? Essa situação é mais fácil ainda de ser visualizada, né? Nós temos 2 situações muito distintas, que é a posse de arma de fogo, na sua casa, no seu local de trabalho, e o porte. Quem tem posse não tem porte, necessariamente, não há uma correlação absoluta. O porte normalmente é funcional, o porte não é liberado para as pessoas, mas a posse é mais fácil de ser obtida. Quem tem o porte não pode ingressar nesses locais com o porte. E quem não tem sequer o porte não pode sair de casa com arma de fogo, sob pena de já estar incidido no crime correlato. Agora, com relação à segurança do sistema, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, a segurança da urna, do sistema, do processo eleitoral. Perfeito. Quando nós começamos a conversar, eu enfoquei que o Ministério Público é uma instituição constitucionalmente vocacionada à tutela do regime democrático. Quando a nossa Constituição Federal, que é datada pelo menos ao seu nascimento formal e o seu vigor, a sua eficácia de 1988. Em um momento de redemocratização, ou seja, a democracia como foco do nosso sistema político, como foco então do Brasil que nós teríamos após a reabertura democrática. Essa Constituição então não incumbe o Ministério Público dessa tutela à toa. Não é uma lei, não é uma norma que não tem um significado. Pelo contrário, dela há diversos pontos que se irradiam de modo que o Ministério Público é um soldado. É um dos soldados de defesa do regime democrático que se tem, já foi dito, né, se não é um sistema impecável,
dentre os piores é o menos pior, como já diria alguns pensadores, né? Não significa que eu compartilho dessa ideia, mas é algo que sempre se coloca. Há falhas, mas é um sistema que trata de uma representatividade, é o sistema que melhor hoje apresenta a representatividade democrática, a representatividade do cidadão. Por esse motivo, o Ministério Público, também a Justiça Eleitoral, outros órgãos de controle, outros órgãos, outras instituições de Estado, como a Polícia Federal, também as Forças Armadas, elas são chamadas a enriquecer o processo de fiscalização e de legitimidade do processo democrático. Não há constatação cabal de nenhum elemento, de nenhum defeito que venha a macular a lisura do seu voto. Se você vota em X, não há nenhum elemento hoje, não há nenhum elemento depois de centenas, de milhares de testes, e não vem de hoje, não vem de 2022, não vem de 2021. O sistema eletrônico de votação nosso é testado e retestado, inclusive por organismos internacionais e auditados de maneira pública. E não foi constatado, de modo que a proteção a esse sistema, a confiabilidade e a confiança nesse sistema é sim um dos grandes predicados de todas as instituições que hoje são vocacionadas a fiscalizar o processo eleitoral. Não há institucionalmente nenhuma instituição, não há nenhum órgão público que hoje não tenha por objetivo tutelar algo que nos é passado, algo que nos é checado, algo que nos é auditado e que apresenta confiança para bem representar sim o voto do cidadão e a legitimidade de quem é eleito para exercer o poder em nome do povo. Alguns argumentos usados por aqueles que questionam a segurança da urna eletrônica é de que esse modelo não é usado em outros países ou nos países desenvolvidos e que ele não seria auditável, já que o senhor tocou nessa questão. O sistema é auditável na sua visão e do Ministério Público? Veja, nós temos diversos sistemas de legitimidade de cada unidade de votação. É bom nós enxergarmos a urna eletrônica como um núcleo do qual está parte do poder da sociedade. Se eu exerço o meu poder como cidadão votando em um número e a urna capta isso, essa urna então representa uma parcela do poder do Estado que está ali devidamente registrado nessa máquina. Nós temos sistemas anti-invasão para que não haja justamente uma alteração desses dados. E além disso, cada urna, portanto, emite um boletim. Esse boletim não é rastreável, não significa que eu, cidadão X, vou ter a correlação do meu voto, porque o voto é secreto. O caráter auditável da urna é justamente por esses mecanismos que compatibilizam a sua credibilidade, a sua confiança com o sigilo que é garantido ao cidadão. Muito se diz, o meu voto é sigiloso, mas eu decido se é sigiloso ou não. Uma coisa é você sair da cabine de votação e dizer, eu votei em X. Outra coisa muito diferente... Declarar o voto, né? Declarar o voto é eu ter um papel que representa. Exatamente. Nós não sabemos, nós temos, infelizmente, uma cultura que não nos permite imaginar que o voto de cabresto é algo passado e que não pode voltar. Significa que os mecanismos que reforçam o caráter secreto do voto é em prol do cidadão. E isso não pode ser utilizado como um mecanismo para se entender que, eventualmente, a urna não é auditável. Não saber em quem eu votei não significa que é auditável. Ela é passada por etapas pré, durante e pós de validação da sua legitimidade. E esses sistemas, como boletins, como contagens públicas de voto, são elementos muito importantes para que nós tenhamos essa garantia de lisura. Um ponto que eu quero aqui destacar, e lógico que aqui nós falamos completamente fora do direito, eu acho que é uma constatação que vale a reflexão. Realmente, antes existia um período em que o nosso sistema, por ser um sistema não replicado em grandes potências, era entendido como um sistema exemplar. Se uma grande potência, se um país que se diz desenvolvido não tinha, muito se dizia, o Brasil tinha, e o Brasil é um sistema a ser replicado pelo mundo. Existiu uma transição por vezes. E aqui eu quero deixar bem claro que o Ministério Público não tem viés. O Ministério Público é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. Quando o Ministério Público se manifesta, então o Ministério Público tem que se posicionar de acordo com o que há de objetivo, sem vieses. Por isso que quando se diz que a urna eletrônica do Brasil passou de exemplo para algo que parece uma jabuticaba, que nós dizemos, que só existe aqui, só existe no Brasil, houve uma transição por meio de um movimento popular,
nunca houve uma constatação que fizesse a transição entre um sistema a ser replicado e um sistema a ser expurgado porque grandes potências não utilizam. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Por que o sistema do Brasil passou a ser de exemplo a algo que deva para pelo menos parte da população, e a liberdade de expressão é sempre garantida, mas deva ser combatido. Se o nosso sistema é confiável, se o nosso sistema tem os seus sistemas de auditoria, e é um sistema que tem uma praticidade a ponto de garantir uma maior segurança, uma maior agilidade e eficácia do sistema eleitoral, que se replique sim. Agora, o TSE adotou também uma série de novas medidas para reforçar essa segurança no processo eleitoral, não é? Representantes do TCU devem acompanhar as eleições. Me parece que algumas sessões eleitorais vão ser inspecionadas, né? Haverá uma checagem, não é? Se aqueles números apurados ali na sessão correspondem aos números computados pelo TSE. O senhor poderia falar um pouco mais sobre essas medidas? Perfeito. Se não há, isso não é uma reação a falhas constatadas em processos eleitorais anteriores. Deixe-se isso muito bem claro. E por que eu digo isso? Nós temos situações sociais que passam a ser situações de interesse institucional. Se todo o poder emana do povo, naturalmente, quando há uma expressão popular que exige uma atuação do poder público, ela vai ser efetivamente executada, porque não há uma cegueira em relação ao social. Os agentes públicos e agentes políticos não se portam dentro do seu gabinete ignorando o que acontece na sociedade, porque naturalmente é a sociedade que molda o poder e não o contrário. Por esse motivo, mecanismos de reforço da fiscalização são e serão apresentados para a sociedade de modo a reforçar, a palavra reforçar, a lisura de todo esse processo eleitoral. Quando nós temos organismos nacionais e internacionais incrementando a fiscalização, nós temos menos ainda margem para se questionar. O poder de fiscalização não é concentrado em poucas pessoas. O poder de fiscalização é concentrado em órgãos diversos, de poderes diversos, de instituições diversas, instituições públicas e privadas. Essa maior presença do poder público, de instituições que normalmente não estavam atreladas ao processo eleitoral, em locais de votação, em locais de apuração, é mais um dos instrumentos da justiça eleitoral para reforçar a legitimidade do nosso processo. Agora, o Álvaro até falou que é o óbvio, né? É importante o eleitor ficar atento para a sequência do voto. Sim. Nós temos sempre... Isso é importante que até nos locais de votação a gente vai ter espalhado isso para que não haja confusão. Essa atenção, ela tem por objetivo pegar tanto a pessoa que por qualquer circunstância tenha mais ou menos discernimento a ponto de não haver uma alteração do seu voto, uma nulificação do seu voto por conta de embaralhamentos na ordem. Eu queria falar sobre a questão do celular, que eu acho que é uma questão também nova, né? O celular está proibido, né, na cabine de votação, mas o celular é permitido na sessão eleitoral, até porque várias pessoas já usam hoje o e-título ali, né, que é a versão digital do título eleitoral. O senhor poderia também falar um pouco sobre isso? Pegando até um gancho de uma pergunta do ouvinte, né, sobre como utilizar o título ou e-título, essa é mais uma proibição que não passou a existir, ela sempre foi proibida. Só que nós temos que entender que o nosso processo eleitoral ele é bienal, pelo menos para a eleição, né, de cargos políticos, ele é bienal, e o celular não é tão recente, na verdade não é tão distante assim, o nosso uso, a nossa dependência do celular não é tão distante assim. Nós temos aqui os celulares inteligentes, né, o smartphone, fazendo parte da nossa vida. A gente parava para pensar aqui, né? Há 6, 7, 8 anos. Então, o que antes era proibido e era simbólico, porque a gente tinha aquele celular tijolão, que era basicamente um telefone sem fio no bolso, que não ia servir para absolutamente nada. Hoje o nosso aparelho celular pode violar, inclusive, o sigilo do voto de maneira ilegal. E nós verificamos isso em eleições anteriores. Por esse motivo, o celular sempre foi proibido, mas hoje nós temos medidas mais drásticas para fiscalizar. A novidade, então, não está na proibição, está na fiscalização. O mesário e qualquer agente público que esteja em função de fiscalização no dia das eleições, ele não habilitará o eleitor, ele proibirá o eleitor de votar com o celular. Essa é
Esse é o comando da lei. Então, o eleitor, ele pode se portar, ele pode ingressar, diferentemente da arma de fogo, ele pode ingressar no local de votação com o celular, ele pode se habilitar ao voto com o celular, mas ele não pode se dirigir à cabine de votação com o aparelho celular. Se ele transgredir isso, ele não está habilitado ao voto. Ele não está habilitado ao voto. E com isso, com base nisso, como que fica a situação do e-título? Primeiro que qualquer documento de identificação válido e reconhecido habilita ao voto. Então eu não preciso estar necessariamente com o título de eleitor nem com o e-título. Mas se eu quiser votar com o e-título, eu tenho todo esse direito. E eu apresento ao mesário, o mesário faz a autenticação e então o celular vai ser depositado em um local que não tenha nem contato com o mesário e que tenha toda a segurança sanitária para você deixar o seu aparelho celular, exercer o seu voto, retornar e pegar o seu aparelho celular. É importante também que se diga que o mesário, por mais que não seja necessariamente um agente público, o mesário está em funções públicas. Portanto, enquanto ele se porte como mesário, ele é, para todos os fins, funcionário público. A partir do momento que o mesário emite um comando de depósito de celular, é um comando. E todos nós estamos sujeitos ao comando que vem do Estado. Quando o mesário é equiparado a funcionário público, ele é o Estado dizendo. E por isso, quando se desobedece o mesário, comete-se o crime de desobediência eleitoral e o cidadão pode ser, inclusive, autuado criminalmente por conta disso. Se houver uma divergência a ponto que o cidadão que exija, por qualquer motivo, votar com o celular cause uma desordem no local de votação, há um outro crime. E ele vai ser conduzido criminalmente, ele vai ser conduzido até a Polícia Civil criminalmente por conta da sua conduta. Desobedecer a ordem legal de funcionário público e mesário funcionário público é crime. Perturbar o local de votação é crime. Então, em uma conduta que negue, não obedeça o comando do mesário, pode resultar em implicações, inclusive, criminais, além de, convenhamos, trazendo aquela questão tão sagrada do bom senso, será algo absolutamente evitável. Deixar o celular em um local seguro, tanto seguro em relação à proteção do seu patrimônio, quanto seguro em relação ao aspecto sanitário, votar, que não gasta mais do que 2 minutos, e retirar o seu celular sem nenhuma perturbação é sempre a melhor medida para qualquer fim. Doutor Edon, eu queria lhe fazer uma última pergunta sobre fake news, né? Eu tenho a impressão que essa proibição, por exemplo, de se usar o celular na cabine tem um pouco a ver com isso também, de agir preventivamente em relação a fake news, porque o cidadão mal intencionado ali na cabine, ele pode fazer uma imagem insinuando que está havendo algum tipo de fraude, questionando a própria segurança da urna. Como é que o Ministério Público atua para conter, né, a produção de fake news, especialmente nessa reta final da campanha? Nós temos, o Ministério Público atua em interlocução com agências de checagem, nós temos um intenso trabalho, tanto em redes sociais quanto em canais de comunicação, e esse é um deles, para desmistificar alguns pontos que são trazidos em debate e que são verificados como falsos. Além desse trabalho geral, essa prevenção geral e incessante feita diariamente, nós temos outras medidas de prevenção de fake news. Não é possível acabar com a fake news porque os meios são muito mais criativos do que as formas de controle. Mas é possível sim nós termos mecanismos que tenham por objetivo difundir o que é correto, difundir o que é verdade e reduzir a capilaridade do que é fake news. Justamente, quando se nós tivéssemos, por outro lado, uma absoluta liberdade de manusear e manipular aparelho celular enquanto eu estou fazendo o meu voto, enquanto eu estou exercendo o meu voto, naturalmente também que as formas de multiplicação de fake news seriam também mais fáceis e facilitadas, exatamente. Nós tivemos situações em que o cidadão registrava o voto, eventualmente registrava o voto para governador e para presidente, confundia um número ou outro, e no exato momento em que havia essa confusão, havia um registro, e esse registro então era divulgado em redes sociais e amplamente E ao longo do processo eleitoral, quer dizer, criando uma dúvida durante a eleição. Durante a eleição, e nós temos como objetivo máximo garantir a ordem e garantir a normalidade do processo eleitoral, sobretudo no dia em que o cidadão é mais do que nunca o protagonista. Doutor Edon, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Gerais FM. Eu queria lhe passar a palavra aí para suas considerações finais, uma mensagem final ao eleitor.
Perfeito. E eu já aproveito aqui. É a primeira entrevista pública que eu dou em Coromandel, então eu trago aqui considerações que não são apenas eleitorais, são também gerais. Os nossos problemas, infelizmente, vão muito além do eleitoral, né? O nosso problema é do dia a dia. E o Ministério Público, ele tem um braço realmente que é um braço que, se não abarca tudo, abarca quase tudo. O Ministério Público é uma instituição que atua em todos os vieses. Muito se confunde que o promotor de justiça é promotor de acusação e ele atua apenas acusando quem comete crime. Isso é uma parcial verdade, que pode ou não acontecer. Inclusive, no processo criminal, o Ministério Público pode não atuar para acusar, e sim em prol da justiça, que no caso concreto pode ser inocência. Então, o Ministério Público é sempre um canal aberto, é sempre uma instituição aberta, fisicamente, virtualmente, por meios telefônicos, por qualquer meio, para o recebimento de comunicações, para o recebimento de reclamações, para ouvir a sociedade. E quando nós temos uma instituição aberta, nós temos também, quando representamos essa instituição aberta à sociedade, nós temos sempre esse objetivo de reforçar que as portas estão abertas, de trazer o Ministério Público também para o dia a dia, para trazer o Ministério Público para a rua, que realmente a vida acontece fora do gabinete. Ela é trazida do gabinete, ela é trazida para o gabinete. Então, seja no dia das eleições, seja fora do dia das eleições, o Ministério Público sempre estará presente. Sempre terá o Ministério Público presente na comarca para que tenha atuação, para que seja um braço de fiscalização e de atuação do que ou que ameaça ou que lesa direito individual ou coletivo. No dia da eleição, o Ministério Público, então, trará essa presença, buscará a normalidade, e nós sempre temos uma orientação geral de todos que estiverem envolvidos nesse processo de fiscalização. O diálogo sempre vai estar presente. Então, de forma alguma, as instituições sairão às ruas com objetivos diretivos, com objetivos de emitir comandos, com o objetivo de limitar qualquer exercício individual. Pelo contrário, a orientação sempre vai estar presente, o diálogo sempre vai estar presente, e se houver situações em que, em prol da coletividade, haja uma necessidade de se intervir individualmente, se conter uma situação, vai acontecer como um exercício, como o cumprimento de uma obrigação de garantia da normalidade do nosso processo eleitoral. Assim, o Ministério Público espera e atuará para que nós tenhamos meios legítimos, meios ordeiros, organizados, para selecionarmos os representantes que guiarão as nossas vidas pelos próximos 4 anos. Muito obrigado, doutor Edon. Pedro, e com essa boa entrevista, né, do doutor Edon José Rodarte Filho, que é promotor de justiça aqui da comarca de Coromandel e Abadia dos Dourados, a gente dá início oficialmente à cobertura pela Gerais FM. Isso mesmo. Das eleições 2022, né? A Gerais FM já iniciou, então, né? Temos o pontapé inicial a partir de agora, a estarmos trabalhando, né, com uma equipe bastante competente, com afinco, trazendo informações para o eleitor de Coromandel, de Abadia, que é da comarca, também de toda a região, né? Então nós traremos aí mais uma sequência de entrevistas também, e claro, no domingo, dia 2, nós estaremos fazendo toda a cobertura. Priscila também vai estar trabalhando arduamente, né, trazendo informações direto da rua, né, Priscila? Estaremos o dia todo, né, com flashes durante a programação, e a partir das 5 horas lá no cartório eleitoral, em contato com vocês aqui no estúdio, trazendo os resultados da apuração. Isso aí, a partir das 5 da tarde vamos estar ao vivo aqui no estúdio, né? Já acompanhando a apuração. Já fica o nosso convite, né? Já fica o convite. Vamos entrar aqui no ar ao vivo a partir das 5 da tarde de domingo, sem hora para terminar, né? Vamos acompanhar todo o processo de apuração dos votos. Lembrando também que amanhã teremos uma entrevista com a juíza de direito aqui de Coromandel, doutora Fernanda, que vai nos prestigiar também com a presença aqui no nosso estúdio. Que bacana. Fica o convite, então, para você, ouvinte das Gerais. Amanhã, a partir das 9 da manhã, nós teremos a entrevista também com a juíza doutora Fernanda. Doutora Fernanda, a partir das 9 da manhã, aqui no nosso Alto Astral. Obrigado pela presença, doutor Edon. Álvaro, Priscila, bom dia. E a gente dá continuidade aí com a nossa programação.